Olá, colegas da FBG, sejam bem-vindos a mais esse videocast. Hoje nós temos um assunto que é da máxima importância, que é a doença do refluxo gastroesofágico, dada a sua prevalência no nosso meio e as possibilidades de diagnóstico e tratamento. Para hoje, nós temos dois colegas já conhecidos de todos nós. Nós temos hoje aqui a professora Gardênia, do Hospital Geral de Fortaleza, claro, do Ceará, e o professor Joaquim Prado, professor associado da USP, para discutirmos hoje sobre esse assunto. Tudo bem, professora Gardênia, professor Joaquim? Tudo bem, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Professor Tudo Prado? ótimo, muito obrigado pelo convite, porque é uma enfermidade que está batendo na porta o tempo todo, então vale a pena discutir mais. Então vamos lá, vamos começar. Professora Gardênia, vamos focar no diagnóstico e no tratamento da doença. Qual é o primeiro passo para o diagnóstico da doença do refluxo, na sua opinião? A doença do refluxo, ela tem um diagnóstico com base clínica, né? A gente sempre se baseia nos sintomas, avalia a presença de sintomas típicos, como pirose, regurgitação, dor torácica. Então, nesse contexto, a gente, diante de um paciente com essas queixas, refluxo realmente fica como uma das nossas principais hipóteses diagnósticas, principalmente se esses sintomas respondem à supressão ácida. Mas, de acordo com as recomendações atuais, você se basear só na clínica para o diagnóstico de doença do refluxo, principalmente quando a gente pensa em fazer um tratamento clínico prolongado, com supressor ácido, ou encaminhar para a cirurgia, pode não ter uma sensibilidade tão boa. Então, hoje, nas situações em que o paciente precisa de tratamento crônico, ou que tem sintomas mais atípicos, tipo extraesofágicos, como tosse, rouquidão, ou no contexto em que o paciente não responde ao tratamento com supressor ácido, a gente tende a documentar a doença do refluxo através da endoscopia. Os achados endoscópicos podem variar, em torno de 60% dos pacientes podem ter endoscopia normal, né, que a gente algumas vezes não consegue fechar o diagnóstico por endoscopia, mas tem os achados objetivos de refluxo patológico, que é a esofagite erosiva, grau B, grau C, grau D, o esôfago de Barrett documentado com biópsia, né, com extensão de pelo menos 1 centímetro, ou estenose péptica. No contexto em que a gente não tem achados endoscópicos que fechem o diagnóstico, muitas vezes a gente precisa lançar mão dos testes de monitorização do pH intraesofágico, como a pH-metria, seja com catéter ou sem catéter, e a impedância pH-metria. Então, hoje a gente se baseia no diagnóstico, principalmente com essa abordagem, né? Clínica, no contexto de sintoma típico, mas quando a gente pensa em realmente um tratamento mais prolongado, ou na dúvida diagnóstica, a endoscopia, a manometria e a pH-metria ou impedância pH-metria são as armas que a gente tem para o diagnóstico acurar. Professor Prado, isso vale para as manifestações extraesofágicas também, da doença do refluxo? Uma vez levantada a suspeita por manifestações típicas, como a doutora Gardner mencionou, tosse, ou antes de tosse, pirose, refluxo, sensação de dor torácica não cardíaca, muitas vezes os pacientes têm manifestações que são, vamos dizer assim, extraesofágicas, como, por exemplo, rouquidão, tosse, mesmo asma, e nessas manifestações deve ser incluído a possibilidade de doença do refluxo, porque o paciente aspira e essa aspiração dá manifestações, aspira com conteúdo de pH baixo, ácido, e com isso dá manifestações clínicas também. Mas o fato é que, do ponto de vista estritamente prático, a grande maioria dos pacientes tem sintomas de pirose, regurgitação, tosse, dor torácica não cardíaca. Agora, quando, além disso, ele tem também engasgo, globos ou rouquidão, são manifestações extraesofágicas que podem estar acompanhando a doença do refluxo, e também luz amarela para elas. Então, nas manifestações extraesofágicas é necessário uma intervenção multidisciplinar no paciente. Uma consulta ao otorrinolaringologista, por exemplo, um pneumologista, ou talvez um alergista também. Isso pode ser importante
sobretudo naqueles pacientes que não têm sintomas típicos da doença do refluxo associado. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza, né? O paciente que tem principalmente rouquidão é um paciente que precisa de uma avaliação laringoscópica, porque a gente sabe que existem causas otorrinolaringológicas que precisam ser excluídas, como neoplasia, né, ou processos alérgicos. E aí, se realmente a gente não conseguir, a laringoscopia não tiver alterações que realmente definam a causa, é importante a gente investigar a doença do refluxo. Mas se o paciente tiver só manifestação atípica, a gente não deve tratar empírico, deve prosseguir a investigação com endoscopia. E se a endoscopia não tiver critério diagnóstico, manometria e pH-metria ou impedância pH-metria. Nesse contexto, nunca tratar empírico, sempre primeiro a avaliação laringológica e em seguida a avaliação quanto à possibilidade de refluxo também. Professora Gardênia, nós temos hoje teve o consenso Lyon 1, temos o consenso Lyon 2 e agora nós temos o score de Lyon. A senhora acredita que isso realmente vai ser importante ou representa um ganho diagnóstico na doença do refluxo gastroesofágico? Eu acredito que sim, porque o score de Lyon, ele conseguiu juntar os achados endoscópicos e os achados pH-métricos, de forma que a gente consiga utilizar esses resultados de forma mais objetiva, né? A gente consegue juntar os dois e ele pontua, e de acordo com a pontuação, né, se o paciente tem uma pontuação muito alta, ou seja, ele tem alterações endoscópicas e alterações pH-métricas, quanto maior o número de alterações, mais a chance dele ter um refluxo patológico. E aí, nesse contexto, são os pacientes que se beneficiam com tratamento a longo prazo. E aí, a gente fazer IBP, porque o que acontece é que muitas vezes o paciente não responde ao tratamento clínico, não tem critérios objetivos de refluxo, e alguns acabam trocando IBP, aumentando a supressão ácida, sem ter certeza realmente do diagnóstico. Eu acho que com o score de Lyon, a gente conseguiu juntar os dois e, de alguma forma, a gente consegue objetivar mais e conseguir triar quais são os pacientes que realmente vão se beneficiar de um tratamento com supressor ácido otimizado, até encaminhamento para cirurgia de fundoplicatura, e aqueles pacientes que têm um componente mais funcional, que muitas vezes a gente tem que avaliar outras causas, avaliar a neuromodulação. Então, de alguma forma, objetivou, né? A gente conseguiu juntar os critérios endoscópicos e pH-métricos, de forma que a gente consiga pontuar, e às vezes ajuda quem não tem tanta familiaridade, conseguir juntar os dois e definir melhor o diagnóstico, né? E o paciente nem ficar usando supressor ácido sem necessidade e nem ter um tratamento efetivo. É porque eu fico com a sensação que o score pontua, tá certo, mas ele pontua uma coisa que a gente já sabia, né? Que instintivamente, se o Quem cara tem mais tem. prática, a gente que estuda, trabalha muito com refluxo, acaba que para a gente é muito fácil. Mas às vezes o colega que não tem tanta familiaridade, a gente consegue objetivar, às vezes para fazer trabalho também é importante. Nesse Claro que à sentido. medida que a gente vai trabalhando mais com refluxo, fica muito fácil para a gente definir quem realmente tem um refluxo patológico e vai se beneficiar com tratamento a longo prazo, ou até É cirúrgico, isso. e quem realmente a gente tem que investigar. Mas eu acho que de alguma forma ajuda ao colega que não tem tanta experiência, né? Assim, de objetivar Sim. mais aqueles achados. Eu acho que para quem trabalha já com esôfago e muito tempo, o score é ok. Pô, acho que para efeito de trabalho científico ajuda bastante, porque a gente tem algum parâmetro de comparação, mas do ponto de vista de prática clínica, a gente já sabe qual é o doente vai responder, né? Baseado naquilo que eles pontuaram lá. Mas, enfim, é, bom, do ponto de vista diagnóstico, acho que já está bem claro, né? A endoscopia é um divisor de águas, doença erosiva, não erosiva, são dois fenótipos importantes da doença. Os pacientes com manifestações extraesofágicas, vocês já colocaram que deve ser investigado, sobretudo aqueles que não têm sintomas típicos da doença. O teste respiratório, onde fica nisso, professor Joaquim Prado? Teste respiratório, não, desculpa, o teste terapêutico. O teste terapêutico. Só uma palavrinha antes do teste terapêutico sobre a fisiopatologia da enfermidade, porque eu acho que a gente precisa deixar claro que a absoluta maioria dos pacientes, mais de 90% deles, tem
refluxo ácido, quer dizer, pH ácido. E esse pH, muitas vezes, é muito baixo mesmo, é um pH acima de 7, é um pH ácido. Por outro lado, existe uma certa minoria de pacientes, menos de 10%, que tem o refluxo não ácido. E eles têm refluxo, pode ser alcalino, pode ser fracamente ácido, seja lá o que for, mas o fato é que é não ácido. E esses pacientes, depois, certamente a doutora vai comentar, eu também. Esses pacientes têm um tratamento e uma resposta terapêutica mais complicada. A pergunta que você fez, Gerson, qual era mesmo a original? O teste terapêutico tem aplicabilidade? O Com teste medidor de terapêutico é o hemocroton. seguinte, ele tem aplicabilidade, mas tem uma série de reservas em relação a ele. Por quê? Porque ele não enuncia qual... O teste terapêutico consiste em quê? Em dar IBP por 4, 6 semanas e verificar, dar corretamente e verificar se o paciente melhora ou não. Se der positivo, quer dizer, o paciente melhorou, então confirmada a enfermidade. Só que tem muitas variáveis aí que não estão muito claras. Primeiro, qual o IBP? Porque entre o primeiro, o omeprazol, e o último, dexlansoprazol, tem 30 anos de intervalo. Então, algumas publicações dizem que eles são todos iguais. Não é bem assim. Tanto que os diferentes consensos, inclusive as diretrizes brasileiras, publicadas no ano passado, recomendam que se um não funciona, que se antes de aumenta a dose e tal, mas se substitua por outro. E o teste terapêutico não especifica qual seria o IBP. E, portanto, o teste terapêutico, talvez em jovens com características muito, muito clínicas, muito evidentes, valesse a pena. Caso contrário, a recomendação, inclusive da diretriz brasileira da FBG, é que o teste terapêutico seja observado com reservas. Então, em relação ao teste terapêutico, eu concordo com o professor Joaquim Prado. Eu acho que existem algumas situações, principalmente no contexto em que o paciente tem sintoma típico, né, pirose, dor torácica, um paciente jovem, sem sinais de alarme, a gente pode fazer inicialmente e avaliar a resposta. Mas se realmente a gente for pensar em manter uma medicação a longo prazo, principalmente numa dose mais alta, é importante realmente documentar a doença do refluxo, e no contexto de paciente com sintoma atípico, não se deve fazer teste terapêutico, porque aí o efeito placebo é muito alto, muitas vezes o paciente até melhora, mas não melhora por ele ter refluxo, melhora porque ele iria melhorar de alguma forma ou de outra, ou realmente por efeito placebo, então não é recomendado fazer teste terapêutico em paciente que tem sintoma atípico isolado. Mas no contexto de sintoma típico, inicialmente no paciente jovem sem sinal de alarme, eu acho que realmente ainda tem validade. Muito bem. Vamos passar agora para o tratamento. Medidas comportamentais. Elevação da cabeceira da cama, emagrecimento, evitar comer muito à noite. Tudo isso está valendo ainda? Então, em primeiro lugar, tudo isso está valendo, porque, em primeiro lugar, vamos considerar essas medidas comportamentais. Primeiro, perda de peso. Por que perda de peso? Porque essa gordura corporal infiltra, inclusive, a região de transição esôfago-gástrica e, com isso, prejudica o funcionamento do esfíncter, que tem aberturas transitórias e que já tem tendência a não andar bem. Então, perda de peso é válida. A elevação da cabeceira da cama já se mostrou, a cerca de 15 centímetros, vários trabalhos, já se mostrou cabalmente que melhora o refluxo, sobretudo à noite. Por quê? Porque o paciente, quando eleva a cabeceira da cama, por ação da gravidade, ele ajuda a esvaziar o estômago e de certa maneira, evita o refluxo. Depois, suspensão de álcool, de fumo, já se mostrou. Evitar deitar logo após as refeições, guardando um intervalo de 2 a 3 horas, porque o esvaziamento gástrico pode estar retardado, e esse esvaziamento gástrico na posição horizontal, levando em consideração que a doença do refluxo é uma doença motora. Existem aberturas transitórias do esfíncter inferior do esôfago. Todos vocês devem se lembrar que há muitos anos atrás se achava que a doença do refluxo era porque o esfíncter era hipotenso. Até pode acontecer, mas
o que chama mais atenção são aberturas transitórias, quer dizer, ele está conversando, falando, vendo televisão e de repente abre o esfíncter, dá uma refluída e volta. Quando isso está dentro de 5% ao dia, 4%, 5% nas 24 horas, é aceitável. Mais que isso, o esôfago não tem barreira mucosa como tem o estômago, quando sobe o ácido, ele queima. Então, essas medidas comportamentais, também até algum tempo atrás, tinha uma lista de alimentos que se deveria evitar. Hoje não se valoriza tanto, mas gordurosos, chocolate, café, algumas substâncias efetivamente podem favorecer o refluxo, mas a informação principal é o paciente que dá. Eles não podem comer chicória, conduta, não coma chicória, porque ela, no seu caso, está promovendo o refluxo. Evitar do lado direito é uma coisa já mais recente, faz 1 ou 2 anos que foi mostrado no DDW que deitar do lado direito favorece o refluxo. Isso não quer dizer que o paciente não pode dormir do lado direito. Ele deita do lado esquerdo ou com a barriga para cima, durante a noite ele se virar, paciência, mas evitar deitar do lado direito. E eu acho que são essas, fundamentalmente, as medidas comportamentais, e que são absolutamente fundamentais, porque muitas vezes o paciente aceita tudo isso e vai relaxando, e no fim não está seguindo mais nada. E tudo isso, do ponto de vista mecânico, uma vez que a doença é motora, mas é uma doença que tem implicações mecânicas, vamos dizer assim, motoras, essas medidas são fundamentais. Professora Gardner, quando é que está indicado, então, o tratamento medicamentoso na doença do refluxo? Na maioria das situações em que o paciente tem refluxo documentado, tem sintomas típicos, é recomendado a gente fazer o tratamento com supressor ácido, mas lembrando que o supressor ácido, seja inibidor de bomba de prótons, seja PCAB, ele não age no mecanismo fisiopatológico do refluxo, né? Ele não vai impedir o refluxo de acontecer, ele só vai deixar o refluxato não ácido. Dessa forma, a importância, como o professor Prado falou, das medidas comportamentais. Então, o supressor ácido isoladamente não vai fazer o paciente ficar sem refluxo. Então, ele perder peso, evitar deitar após comer, dormir com a cabeceira elevada, isso vai diminuir os sintomas, volume relacionados, né? Então, o tratamento medicamentoso, ele vai diminuir o efeito do dano ácido na mucosa. Então, vai melhorar as erosões, vai melhorar os sintomas de queimação, de dor torácica, ou até muitas vezes os sintomas atípicos também, mas não vai melhorar a sensação de regurgitação. Então, dessa forma, a associação da supressão ácida com as medidas comportamentais é que realmente vai levar a uma melhora mais expressiva desse paciente. Então, é um tratamento que, além de medicamentoso, ele também deve se basear nessas medidas comportamentais. E quando é que a gente deve usar dose única ou dose dobrada do IBP, ou dose completa do PICAB, ou metade da dose do PICAB? Tem um paciente em particular para isso, ou depende da situação clínica do paciente? Olha, no meu conhecimento, vocês me corrijam se não for exatamente assim, não existe uma indicação precisa de etapas. Aqui se usa isso, aqui se usa aquilo. A resposta clínica é o indicador maior. Então, o paciente, imaginando que ele tem a suspeita de doença do refluxo, os exames comprovaram que ele tem doença do refluxo, a doença do refluxo não erosiva, que é mais, vamos dizer assim, mais chata de tratar, é uma minoria, tem 30%, 40%, e a maioria dos pacientes tem, aliás, da não erosiva é a maioria, a minoria é a doença erosiva. Esses pacientes, em geral, respondem ao inibidor de bomba protônica. Agora, em que dose? Em geral, é dose padrão por 4 a 8 semanas, é a recomendação. Isso pode se estender até 12 semanas, e depois, caso não haja resposta, já é uma outra programação, provavelmente vai merecer uma outra atenção na resposta. Mas, em geral, a resposta dos inibidores da bomba protônica, os IBPs, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc., de 4 a 8 semanas. E, mais recentemente, os bloqueadores ácido potássio competitivos, que aqui no nosso meio é a vonoprazana,
que para a doença do refluxo não erosiva não existem muitos estudos confirmando, mas para a doença do refluxo erosiva certamente é mais poderosa ou mais forte do que os IBPs e tem uma resposta terapêutica satisfatória. Agora, quando não responde tão bem, então se aumenta a dose, se dupla a dose, eventualmente se substitui por outro, daí são outras tentativas, é outra história. Doutora Tem Gardênio, duas situações em que realmente a gente pensa em fazer dose dobrada, que é realmente no contexto de sintoma atípico, né? Sempre teve uma grande discussão se no sintoma atípico de cara você já deve começar a dose dobrada ou não. Mas o que foi recomendado lá no consenso de San Diego, né, que foi um consenso atualmente publicado e foi apresentado no DDW para o manejo dos pacientes com sintomas extraesofágicos, né, faringolaríneos principalmente, eles recomendam que, nesse contexto, já se faça inicialmente dose dobrada. Né? Apesar de isso ter sido definido, recomendado, ainda se tem uma grande discussão se você deve fazer isso para todo mundo. Mas eles colocam que, como esses sintomas atípicos realmente eles são mais difíceis, muitas vezes o paciente realmente precisa de uma supressão ácida maior, na avaliação inicial, o ideal é fazer realmente dose dobrada e depois você ir desmamando até deixar a dose mínima que o paciente fique assintomático. Mas pelo consenso de San Diego, eles já recomendaram fazer dose 2 vezes ao dia. Outra situação é o Barrett. Apesar dos últimos guidelines já estarem orientando que no paciente que tem esôfago de Barrett você pode inicialmente fazer dose 1 vez ao dia, né, e aumentar a dose caso o paciente precise, a gente sabe que os pacientes com Barrett, eles têm uma sensibilidade esofágica menor. Então, inclusive, foi uma coisa discutida também no DDW esse ano, numa mesa que teve de indicação cirúrgica, e o professor Charrin, que é um professor que estuda muito, né, Barrett, ele falou exatamente isso, que apesar dos guidelines orientarem só 1 vez ao dia, a gente tem essa dificuldade de controle clínico, porque o paciente não vai ter uma sensibilidade tão grande. Então, no contexto de Barrett, às vezes vale a pena considerar fazer dose dobrada, e se você quiser baixar a dose, o ideal é realmente documentar se a dose só 1 vez ao dia está sendo suficiente de realmente impedir que o ácido entre em contato com a mucosa. No paciente com Barrett em tratamento também de ablação, o ideal é que durante o tratamento ele também faça dose dobrada, porque a mucosa, né, a nova mucosa sobre uma mucosa metaplásica, sobre a erradicação da mucosa metaplásica, a mucosa nova que aparece depois nos tratamentos de erradicação também é uma mucosa mais sensível. Então, são essas duas situações que às vezes a gente tem que considerar fazer dose dobrada assim de cara, independente só da resposta clínica, que é no sintoma atípico e no Barrett, né? o que a gente talvez precise considerar também é a questão da aderência à dose dobrada, que diminui muito, né, na medida que o tempo vai passando. E talvez nesse contexto a vonoprazana seja uma droga importante, porque a dose Sim. única, 1 vez por dia, e aí na dose de 20 miligramas, talvez é algo que mereça a nossa atenção daqui para frente, até com base nesse novo consenso de San Diego para a manifestação extraesofágica da doença. É algo que a gente precisa talvez até fazer um estudo brasileiro com Com certeza. relação E a. assim, a facilidade posológica também, porque uma coisa é você fazer um tratamento de 3 meses, tomando a medicação em jejum, meia hora antes do café da manhã. Outra coisa é você fazer um tratamento para o resto da vida, né? Então, às vezes essa maleabilidade, você poder tomar independente da refeição, só 1 vez ao dia, já com supressão ácida bem intensa, realmente é uma opção, né? Então, a gente tem essa vantagem hoje com o PCAB, de ter essa facilidade posológica de ser independente da alimentação e ter uma boa supressão com dose única diária. A dose única com um efeito muito, muito mais rápido, já no primeiro dia, né, o pH acima de 4. Isso. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Tem duas perguntas aqui. Primeira é terapia coadjuvante, alginato. Vale a pena ou não vale? Quando vale? Se vale. E a segunda é quando é que vocês indicam a cirurgia para o paciente com a doença do refluxo gastroesofágico? Pode começar, Gardene, depois o prato fecha.
Tá, em relação ao alginato, eu acho muito válido. O alginato, inclusive, é uma arma que eu uso para não fazer dose dobrada de BP. Porque eu tenho alguns pacientes que com dose uma vez ao dia ficam bem, mas às vezes uma, duas vezes da semana tem pirose, então eu acho que o alginato ajuda muito nessa situação, que é que você não precisa fazer uma dose tão alta de BP. E também é ótimo para paciente que consegue controlar os sintomas com medida comportamental, mas que de vez em quando sai um pouquinho da dieta, tem sintoma. Então, o alginato também é bom nessas situações. Tem alguns pacientes também que o uso de BP tem desconforto torácico, às vezes regurgitação, e às vezes o alginato também melhora o sintoma de regurgitação, a percepção da regurgitação. Então, eu utilizo muito em conjunto com o IBP ou de forma isolada, às vezes naquele paciente que está muito bem clinicamente, para ele usar mais sob demanda. Em relação à indicação cirúrgica, normalmente eu indico a cirurgia em pacientes que tenham realmente alterações de junção esôfago-gástrica, que a gente veja que vai ter que usar uma medicação a longo prazo e às vezes o paciente não se sente confortável em usar uma medicação para sempre. Então, num contexto em que o paciente tem hérnia de hiato, tem hipotonia do esfíncter, responde bem do ponto de vista da pirose ao IBP, mas mantém regurgitação ou não quer usar a medicação para o resto da vida, eu acho que a fundoplicatura é uma boa opção. E outro contexto é aquele paciente que melhora parcialmente com o IBP e a gente consegue documentar que os sintomas remanescentes realmente são por refluxo, né? O IBP não está sendo suficiente para controlar a doença. Eu acho que realmente a fundoplicatura ela vale a pena, mas o paciente precisa ter documentação de doença do refluxo objetiva, né? Então, esofagite erosiva, grau B para cima, uma pH-metria patológica, comprovando realmente que aqueles sintomas são por refluxo antes de encaminhar para a cirurgia. Mas, no geral, geralmente eu encaminho pacientes que têm alteração estrutural mesmo da junção esôfago-gástrica, que geralmente são os que mais se beneficiam, né? Hérnia de hiato volumosa, hipotonia do esfíncter. Professor Prado. Bom, eu não tenho mais nada que acrescentar, porque a doutora Gardenia já falou. Em todo caso, só lembrando que na indicação cirúrgica, as hérnias hiatais não são simplesmente hérnia hiatal é indicação cirúrgica. Segundo o consenso, os guidelines brasileiros do ano passado, publicado na revista Arquivos de Gastroenterologia da FBG, são hérnias hiatais maiores que 5 centímetros, enquanto que há outros consensos que falam em 4 centímetros. Mas, de qualquer forma, hérnias hiatais pequenas não há indicação maior. E outra lembrança das indicações cirúrgicas também são os eventos adversos aos IBPs, quer dizer, o paciente tem baixa de magnésio, baixa de vitamina B12, ele tem baixa de cálcio, risco maior de osteoporose. Então, diante desses riscos, uma possibilidade é o tratamento cirúrgico. Só lembrando bem rapidamente, porque nós já esgotamos o prazo, que o tratamento cirúrgico inclui por via laparoscópica, a inclusão de um anel magnético que se chama LINX, que faria o papel de titânio, faria o papel de uma válvula mecânica. Isso funciona? Funciona. Então, por que a gente não usa? Não usa mais porque não existe tratamento prolongado que tivesse confirmação com medicina baseada em evidência ainda. Então, por enquanto, o tratamento cirúrgico ainda é cirúrgico, ainda não está nesse aspecto de instalação de sistema magnético instalado, etc. Última pergunta. Tosse, paciente com tosse associado ao refluxo, comprovado pela impedância ou pela pH-metria convencional. Opera ou não? Se for comprovado e o paciente não estiver respondendo completamente ao tratamento clínico, acho que tem algumas situações em que a cirurgia tem seu papel. Eu acho que a gente pode indicar, principalmente se realmente o paciente tiver refluxo documentado objetivamente, que essa tosse objetivamente esteja relacionada ao refluxo, né? Comprovado por impedância pH-metria, excluído outras causas de doença pulmonar, até porque a gente sabe que o paciente que tem doença pulmonar e vai tossir cronicamente depois da fundoplicatura, ele tem mais risco de perder a fundoplicatura.
Então, sempre investigar a doença pulmonar, né, antes de encaminhar para a fundiplicatura. Se o paciente tiver uma asma, um DPOC, ele precisa tratar, porque se ele for para a fundiplicatura e depois continuar tossindo, ele vai perder a fundiplicatura, né? Então, é importante sempre excluir outras causas, e uma vez que a gente documente que a tosse realmente é por refluxo, a cirurgia tem seu papel, sim. Professor Prado, O que poderia acrescentar, eu acho que é isso mesmo, né? Não tem muito. O paciente, a absoluta maioria dos. Antigamente, a cirurgia do esôfago era a segunda opção. Então, tratamento clínico ou cirúrgico. Hoje em dia, a absoluta maioria trata-se clinicamente. Uma minoria naquelas condições que a gente mencionou, de hernias maiores, ou evento adverso, ou essas situações que a professora Gardner mencionou, se indica cirurgia, mas a absoluta maioria, o tratamento ainda é clínico. Lembrando que, além das medidas comportamentais, além do tratamento farmacológico, há que se considerar que esses pacientes, algumas vezes, têm hipersensibilidade visceral, ou seja, existem aspectos psicoemocionais envolvidos. Eu brinco até com os alunos e digo assim: se vocês não considerarem isso, então diz para ele ir no pet shop e tratar na medicina veterinária, porque lá não se leva em conta os aspectos psicoemocionais. O que é? É depressão, ansiedade, tudo isso leva a uma hipersensibilidade visceral que faz com que o esôfago responda exageradamente, às vezes, a um refluxo até fisiológico. Então, esse aspecto deve ser considerado também pelo médico na ocasião do tratamento. o Prado, você sabe que agora tem psicólogo de pet também, né? Sabia disso? É, Ah, agora tem. então tá bom. Então não dou mais esse exemplo, hein? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a esse bate-papo, acho que foi extremamente agradável, nosso tempo já acabou. Professora Gardner, professor Prado, últimas palavras, para a gente poder se despedir. Eu só queria agradecer também, é uma grande honra para mim estar aqui nesse podcast com vocês dois, são grandes nomes da gastroenterologia brasileira, então só tenho a agradecer de estar aqui hoje. Eu agradeço muito, sobretudo, a oportunidade, porque doença do refluxo corresponde a mais ou menos 3 vezes a população de Portugal. No Brasil, são uns 30, 40 milhões de pessoas. Então, a gente falar dessa enfermidade está sempre em atuação com coisas que estão acontecendo. Eu agradeço muito a oportunidade e até a próxima vez. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tá, obrigada.